Gente, uma boa tarde ou boa noite. Do relógio já é boa noite, né? Mas o clima ainda é de boa tarde. É uma alegria muito grande estarmos aqui para a gente conversar um pouco sobre a obra e o pensamento de Allan Kardec. Escolhemos esse tema, as virtudes, para a gente conversar com vocês. Ontem, na sexta-feira, falamos desse tema lá em Batatais, né? Mas eu ainda brinquei lá, a gente falou vícios e virtudes. Aí eu falei, mas como vício a gente já sabe bastante, né? Então eu achei melhor a gente não ficar lembrando muito, não, dos vícios, e vamos falar um pouco mais sobre as virtudes. Esse é um tema muito importante de toda a obra de Allan Kardec. Kardec trata disso primeiramente na obra O Livro dos Espíritos. Tem um item específico sobre as virtudes e os vícios lá na terceira parte, no capítulo da perfeição moral. Eu vou usar aqui algumas perguntas deste capítulo para a gente poder conversar, mas é um tema muito antigo. Esse é um tema que já se encontra na história da filosofia há milhares de anos. Há um livro escrito por Aristóteles. Aristóteles viveu 300 anos antes de Cristo. Ele foi o discípulo principal de Platão, e Platão, como vocês sabem, foi o discípulo de Sócrates. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem um item sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Aristóteles é muito conhecido na filosofia porque ele produziu muitas obras. Vários dos seus livros são estudados em universidades até hoje. Então veja a importância deste pensador grego. E ele escreveu um livro especificamente sobre virtudes, que ele deu o título Ética a Nicômaco. Nicômaco, filho e pai de Aristóteles. Então quem quiser conhecer um pouquinho sobre as virtudes nos gregos, vale a pena olhar esta obra de Aristóteles. Ela é atualíssima, uma obra escrita há mais de 2000 anos. A gente vai lendo, parece que a obra foi escrita para hoje, tá? Uma obra importante. E esse conceito de virtude que já vem há muito tempo. Então nós vamos discutir um pouco o que é esse conceito de virtude, um pouco na filosofia, e depois entramos no conceito de virtude também em Allan Kardec, nesse capítulo da perfeição moral. Então eu vou fazer um pouquinho vindo dos gregos e indo até Allan Kardec, para a gente entender e compreender a importância desse conceito nas nossas vidas. Eu começo com o conceito de virtude, que eu costumo sintetizar nessas frases, ou nessa frase que tem uns elementos que são chaves para a gente compreender o que é uma virtude, tá? Uma virtude é, como o texto já diz, um conjunto de elementos internos, certas disposições internas de sentimentos, pensamentos, o espírito está vindo mais, e ao mesmo tempo certas atitudes. Então há na virtude componentes de ação, de prática, ao mesmo tempo que certas coisas internas dentro da pessoa virtuosa que levam essa pessoa a agir. Por isso que a gente costuma dizer que nos atos virtuosos, na atitude que a virtude determina, não há virtude sem ação. A virtude não é apenas uma disposição interna, ela é também uma ação. Olha só. Alguma coisa me deu alergia, mas é normal, em geral eu não tenho. Mas um perfume, é? Hã? Alergia a frango. Não, já estou em Franca aqui desde sexta-feira. Então, nos atos virtuosos se diz assim: é preciso que o próprio agente esteja numa determinada disposição. Então, quando você vai agir, porque toda virtude envolve uma ação, você tem que estar dentro de você com certa disposição. Não é toda ação que é virtuosa, não é agir por agir, não é simplesmente fazer o bem que significa que você é virtuoso. Isso a gente vai tentar mostrar aqui. Você pode fazer o bem sem ser virtuoso. Virtude é uma forma especial de fazer o bem. Então nem todo mundo que está fazendo o bem está sendo virtuoso. Então, primeiro, não confundir o fazer o bem com a virtude. Fazer o bem é uma coisa muito ampla.
A virtude é um pedaço disso, um fazer o bem especial. E nós vamos ver, muito importante, fazer o bem de forma virtuosa, não apenas fazer o bem. Aqui tem alguns elementos que são chaves que nós vamos explorar ao longo do nosso bate-papo. Primeiramente, você tem que saber o que faz. O homem virtuoso, ele não apenas sabe, não apenas faz o bem, como ele sabe o que ele deve fazer. Quantas vezes nós encontramos pessoas que são bem intencionadas, que querem fazer o bem, mas ao tentar fazer o bem atrapalham ou criam problemas. Veja o que ocorre no próprio acidente de trânsito, quando pessoas bem intencionadas querem ajudar alguém que acabou de sofrer um acidente, e muitas vezes nessa ânsia de ajudar, de fazer o bem, pode até locomover a pessoa, mexer com a pessoa de forma indevida, causando um prejuízo maior. O homem virtuoso tem essa característica, ele sabe o que faz. Nós vamos ver, portanto, que a virtude exige conhecimento. Por isso que eu disse, não confundir com simplesmente fazer o bem. Ela exige um conhecimento do que você vai fazer. Segundo, você deve escolher livremente o que vai fazer. Se alguém bota um revólver na sua cabeça e te obriga a fazer o bem, essa atitude sua de fazer o bem não é uma virtude, porque não foi uma escolha livre. Se você está fazendo o bem porque o seu patrão te mandou e você se sentiu obrigado a fazê-lo, não foi uma escolha livre, sua, espontaneamente livre, você também não tem aí uma virtude. Você foi obrigado a fazer por alguma razão fora de você. Não foi você que se obrigou livremente a fazer. Então também não há virtude, embora você possa fazer o bem por obrigação. Você possa fazer o bem porque alguém lhe obrigou ou porque você teve que obedecer uma ordem, um comando. Mas esse bem que você fez, que não foi escolha livre sua, não é uma virtude. Em segundo lugar, você deve fazer com desinteresse. Nós vamos ver ao longo do nosso bate-papo que esse é o conceito mais importante e mais difícil, que é a ideia do desinteresse. Por exemplo, se você faz o bem para ganhar alguma coisa, não é virtude. Então, por exemplo, político em época de eleição que distribui cesta básica, que distribui remédio, está fazendo bem. Aliás, distribuir cesta básica para quem precisa fazer o mal? Distribuir remédio para quem precisa fazer o mal? Não. Mas se ele faz isso distribuindo junto aquele santinho dele, fazendo a propaganda política para ele ter um voto, ele está fazendo bem por interesse. Está fazendo uma troca. Ele está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. O empregado que cumpre a sua obrigação no seu trabalho, que faz o que o patrão lhe pede para ganhar o seu salário, ele está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso, porque ele está fazendo bem por interesse, ele quer ganhar aquele salário, ele quer preservar aquele emprego, então ele está fazendo bem e não está sendo virtuoso. Não é que ele está fazendo mal quando se diz que ele não está sendo virtuoso, ele está fazendo o bem, só que esse bem interessado não é chamado de virtude. A virtude é algo mais. Então, se você faz o bem, por exemplo, com medo de ir para o inferno, eu estou fazendo ali porque disseram que se eu fizer o mal eu vou para o inferno, então eu vou fazer o bem para não ir para o inferno. Você está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. Você faz o bem pensando em ganhar alguma coisa do lado de lá. Olha, eu não quero nada aqui, mas eu vou fazer o bem porque me disseram que se eu fizer o bem eu vou para um lugar melhor, vou ficar num lugar de maior felicidade. Você está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. Então nós vamos explorar bem isso. O conceito de desinteresse é peça-chave. Quem faz o bem para ganhar qualquer coisa no lugar, para fugir de um mal, para ganhar um salário, para ganhar um benefício, seja um benefício na terra, seja um benefício após a morte, essa pessoa está fazendo bem, mas não está sendo virtuosa. E nós vamos tentar mostrar por que é importante ser virtuoso e não só fazer o bem. Por que os Espíritos nunca recomendaram apenas fazer o bem, mas ser virtuoso?
Porque ser virtuoso é mais importante do que fazer o bem. Então a gente vai entender o seguinte: quem é virtuoso faz o bem, mas nem todo mundo que faz o bem é virtuoso. Então a virtude leva sempre ao bem, mas nem sempre fazer o bem significa ser virtuoso. Então nós vamos tentar mostrar por que então ser virtuoso. Porque Allan Kardec e os espíritos superiores que elaboraram aquelas obras vão colocar a necessidade fundamental de ser virtuoso e não apenas de fazer o bem. Então você pode pegar uma pessoa que só faça o bem, vocês vão ver comigo que não vai ser suficiente, ela vai ter que virar virtuosa, senão ela não avança na escala evolutiva, ela permanece como espírito imperfeito. Se ela quer avançar na escala evolutiva, ela vai ter que aprender a ser virtuosa. Então o bem é necessário, mas ele não é suficiente. É preciso algo mais do que o bem. Este algo mais vai ser a virtude. Até aí está claro? Agora vamos explorar mais isso, vamos tentar entender. A outra condição é que, em terceiro lugar, você deve fazê-lo numa disposição de espírito firme e inflexível. O virtuoso, ele se mantém no dever de fazer o bem, de forma firme, ele não abre mão de ser virtuoso, ele faz, ele insiste, ele prossegue, ele é corajoso, ele enfrenta a situação, ele não desanima no primeiro desafio, ele se mantém firme, ele se mantém inflexível. Então essa é uma característica fundamental da virtude. Essas características que estão por trás da virtude, elas foram estabelecidas ao longo de toda a nossa história, principalmente já com os gregos, em que eles perceberam o seguinte: qualquer virtude que você considerar, ela tem dentro dela 4 outras virtudes, que eles chamaram de virtudes cardeais. A palavra cardeal vem de cardo. Cardo é aquele eixo, aquela porta lá, ela está presa num eixo, que faz com que ela possa se mover, mas ela continua fixa na parede. Aquele eixo que fixa a porta é chamada de cardo. Então as virtudes cardeais são as virtudes em que todas se apoiam nela. Todas as virtudes, quaisquer que elas sejam, têm dentro delas as virtudes cardeais. Então elas estão na essência, no cerne de toda virtude. E os gregos propuseram, e a gente vai aprofundar um pouquinho, algumas virtudes, 4 virtudes que são chamadas de virtudes cardeais, que a gente vai aqui aprofundar. Quais são as virtudes cardeais que vêm desde a Grécia Antiga? Então, o que é uma virtude cardeal? É uma virtude que está lá dentro de todas as outras, ou em que todas as outras se apoiam para serem virtudes. E eles propuseram as 4 virtudes que a gente vai discutir rapidamente: a justiça, a coragem, a temperança e a prudência. Isso significa assim: se você pega uma virtude qualquer, por exemplo, a benevolência é uma virtude. Benevolência tem que ser justa, tem que ser corajosa, tem que haver temperança e tem que haver prudência. Qualquer virtude que você pegar, essas 4 tem que estar ali dentro sustentando. Vamos tentar explicar isso. Primeiro, o que é justiça? Justiça é uma virtude fundamental. Ela é a virtude que me permite olhar qualquer pessoa como igual a mim. A justiça, ela nasce do chamado princípio de igualdade ou de equidade. Todos somos iguais do ponto de vista da origem, fomos criados iguais. Todos somos igualmente seres imortais livres, que avançamos e progredimos em direção à perfeição. Não há diferença entre nós espíritos. Quando você olha para uma outra pessoa, você tem que considerá-la como sendo alguém que merece o respeito que você merece, que merece a consideração que você merece. E Jesus formula o princípio de justiça numa frase que Kardec vai discutir no capítulo da lei de justiça, amor e caridade, a última lei moral que ele propõe lá na terceira página dos Espíritos,
uma frase admirável: queira para o outro o que você quer para si mesmo. Esta é a virtude da justiça. Quando você quer para o outro o que você quer para si próprio. A gente pode dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Suponhamos que eu queira vender o meu carro. Bom, eu estou disposto a vender meu carro, eu vou então colocá-lo à venda e vou ter que dar um preço para o meu carro. Em geral, como é que a gente dá um preço para um carro, como exemplo? A gente olha como é que o mercado dá preço para o carro. Existe no mercado tabelas de preços de carro. Eu vou lá e vou propor o preço. Claro que se eu propuser um preço muito além do que está na tabela, não vai achar alguém para comprar. E claro, se eu quero vender o carro, não adianta eu botar um preço muito alto. Se eu botar um preço muito baixo, eu vou acabar também tendo prejuízo, já que eu paguei o carro muito mais caro do que eu vou vender. Então, o mercado estabelece um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Então eu fui lá, olhei uma tabela dessas e descobri, por exemplo, que o meu carro vale 20 mil reais. Botei à venda, o nosso amigo Adolfo se interessou para comprar o carro. Então o Adolfo procurou: olha, Cosme, gostei, quero comprar o seu carro. Eu falei: 20 mil reais. Aí ele propõe: bom, então vamos pagar em 4 parcelas de 5 mil reais. Falei: perfeito, acordo fechado, tranquilo. Mas antes de entregar o carro ao Adolfo, eu resolvi passar numa oficina, no meu mecânico. E o mecânico foi olhar o meu carro e disse assim: Cosme, tem um problema no motor do carro. Esse motor do carro não dura 30 dias, vai pifar, está estragado. Se eu não estou preocupado com o princípio da justiça, da equidade, o Adolfo não é igual a mim? Bom, graças a Deus que já achei um comprador, é melhor eu passar adiante. Mas se eu estou preocupado com a justiça, Santo Agostinho diz assim na pergunta 919, item A de O Livro dos Espíritos: se Deus lhe chamasse agora, você teria vergonha de alguém? Imagina que eu vendesse um carro para o Adolfo por 20 mil reais, com o motor estragado. Eu sei disso, ele não. Ele compraria um carro, daqui a 30 dias eu ia querer encontrar com ele? Se Deus me chamasse na presença dele, eu teria coragem de encará-lo? A minha consciência ficaria tranquila? Então, se eu não cumpro a justiça, a primeira coisa que ocorre é uma consciência de culpa. Puxa, eu sei que o motor está estragado, vou vender o carro com o motor estragado, sabendo que está estragado. Se eu uso o princípio de justiça ou de equidade ou igualdade, eu teria que pensar assim: bom, o Adolfo é igual a mim. Se o Adolfo é igual ao Cosme, ele tem que saber o que eu sei. Eu gostaria de saber isso. Não gostaria? Se alguém estivesse vendendo um carro para mim, se fosse o contrário, se o Adolfo estivesse vendendo um carro para mim, eu não gostaria de saber que o carro está com defeito? Claro que gostaria. Bom, se eu gostaria, ele também gostaria. Portanto, para ser justo, para cumprir o princípio de igualdade, eu sou igual a ele, ele é igual a mim. Eu teria que chegar: Adolfo, olha, eu passei na oficina mecânica e o mecânico disse que o motor não dura 30 dias. Olha, consultei o preço de um motor novo, custa 5 mil reais. Você quer comprar o carro por 15 mil? Com esses 5 a menos, para hora que o motor pifar, você troca o motor. O Adolfo: olha, muito obrigado, quero sim, que pessoa justa, correta, me dá um abraço, fechamos o negócio, ok? Eu, se for chamado na presença dele depois de 30 dias que o motor pifou, consciência tranquila. Ele feliz que não foi enganado, eu feliz que não menti, que tratei o Adolfo como eu gostaria que ele me tratasse, como Jesus disse: faça para o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Então eu cumpri o princípio básico da virtude da justiça. A pessoa é igual a mim, ela tem direito de saber o que eu sei. Eu não posso enganá-la, eu
eu não posso tapear. Então fechamos o negócio. Suponhamos, o Adolfo comprou o carro, né? Tranquilo. Ele ia viajar com a família dali a uns 30 dias, ele resolveu levar na oficina para trocar o motor. Mas ao invés de levar no meu mecânico lá, que era de fundo de quintal, o Adolfo já um cara mais importante, mais respeitado em Franca, ele conhecia uma concessionária melhor do própria marca do automóvel, ele levou lá. Chegou na concessionária, entregou lá. Daqui a pouquinho o mecânico chama o Adolfo: olha, tem que te dizer uma coisa, o motor desse carro está excelente. Aquele barulhinho lá, alguns mecânicos despreparados costumam interpretar que é o motor que está pifando, mas na verdade esse motor do carro vai durar mais que você, não vai pifar, está perfeito. Bom, o Adolfo, tranquilo, comprou o carro por 15 mil reais, podia se bem dizer: nossa, eu sou um sortudo, ganhei na loteria. Mas, lembra Santo Agostinho, se Deus aprovesse chamá-lo agora, teria vergonha de alguém? Imagina se 2 meses depois o Adolfo encontra com o Cosme, e eu pergunto: oi Adolfo, e aí cara, trocou o motor do carro? Ele: troquei. Aquele sorriso amarelo: ah sim cara, troquei, tá uma boa. Se ele faz isso, a consciência dele ia cobrar dele, porque ele desrespeitou o princípio de equidade. Ele não tratou o Cosme igual a ele. Se ele respeita o princípio de equidade, o que ele faria? Procuraria o Cosme: olha, tenho uma notícia para te dar, uma boa notícia, estou lhe devendo 5 mil reais. Na verdade, agora voltamos ao negócio inicial, o motor do carro está perfeito, lhe devo 4 parcelas de 5 mil reais, não mais 3 parcelas. Ele ia ficar tranquilo porque ele foi justo. Isto é a justiça. A justiça é o dever primeiro, a obrigação primeira de todos nós. Por isso eu não posso ter nenhuma virtude sem justiça. Eu não posso dizer: eu amo uma pessoa sendo injusto com ela. Não há amor sem justiça, há amor virtude. Há amor paixão, há amor piegas, mas amor virtude não há. Eu não posso ser benevolente virtude sem justiça. O benevolente não pode ser injusto. Se é injusto, não há virtude nenhuma, porque toda virtude tem que ser justa. Ela pode ser mais do que justa. Por exemplo, o amor e a benevolência é mais do que a justiça. Costuma-se dizer, os filósofos costumam dizer, o amor, a benevolência, a caridade vão além da justiça, mas não pode ir aquém da justiça. Não pode ser menos do que a justiça, pode ser mais do que a justiça. Então você precisa da justiça como o dever primeiro, como a virtude primeiro. A sabedoria dos espíritos de Allan Kardec. Quem se recorda, eu falei agora há pouco, a 10ª lei moral proposta em um livro dos Espíritos: lei de justiça, amor e caridade. Por que justiça primeiro? Porque o primeiro dever é ser justo. Depois que eu sou justo, eu posso amar e ser caridoso. O dever primeiro é ser justo. Mas quem ama, quem é caridoso, pode ir além da justiça. Suponhamos, o Adolfo, então, fechamos o negócio, 4 parcelas de 5 mil reais, e daqui a pouco eu estou passeando por Franca, encontro um amigo comum meu e do Adolfo, e esse amigo comum diz assim: Cosme, você sabe o que aconteceu com o Adolfo? Eu falo: não sei não. Esse amigo, cara, perdeu o emprego, a família inteira está numa situação dificílima, ele não está conseguindo mal sobreviver, nós estamos tentando ajudá-lo. Eu fiquei sabendo disso. Não por ele, por outra pessoa. Bom, se eu sou justo apenas, bom, ele me deve 4 mil reais no negócio do carro, mas eu posso ir além da justiça. Se eu aprendo o amor, a caridade, ao momento em que eu saiba disso, e eu tenho em mim a virtude do amor e da caridade, não é apenas a virtude da justiça, eu posso procurar o Adolfo: Adolfo, ó, aquele carro eu vendi, era para trocar outro, não estou passando dificuldade, não preciso desse dinheiro agora, vamos combinar o seguinte: você, eu sei, não precisa me dizer nada, eu sei do seu problema, vamos fazer o seguinte, quando a gente resolver o seu problema, a gente volta a conversar da sua dívida para comigo.
por enquanto tranquilizes. Não que a nossa dívida não seja um problema a mais na sua vida agora. Primeiro vamos resolver sua vida. A hora que você achar emprego, se estabilizar, a gente volta a conversar sobre a sua dívida para comigo. O amor e a caridade vão além da justiça, mas não vai aquém da justiça. Por isso a justiça é o dever primeiro. Antes de praticar qualquer virtude, as virtudes cardeais têm que estar presentes. A primeira delas, a mais importante delas, a virtude fundamental que os filósofos, pensadores e Kardec estabelecem, é o dever primeiro, número 1. Por isso a lei é justiça em primeiro lugar, depois amor e caridade. Tá? Eu sou caridoso, injusto? Desculpa, você não entendeu o que é ser caridoso. Ninguém pode ser caridoso sendo injusto. Pode ser mais do que a justiça, mas não pode ser menos do que a justiça. A outra virtude cardeal é a coragem. Coragem é essa virtude que lhe dá força para enfrentar o perigo, a dificuldade da vida, enfrentar e não fugir. Isso é a virtude da coragem. Cuidado para não confundir com a temeridade. Aristóteles, quando vai explicar as virtudes, ele diz que as virtudes elas estão no meio termo. Você nem peca por falta, nem peca por excesso. Se falta coragem, é covardia. O covarde foge daquilo que pode exigir algum esforço, algum sacrifício. E você tem o cara que tem excesso de coragem, tem a temeridade. É o sujeito que bota a vida em risco para nada. Se atira de um lugar sem segurança e enfrenta irresponsavelmente uma situação de risco. Isso não é coragem, isso os gregos chamavam de temeridade, é excesso. A virtude está sempre no meio, é algo equilibrado, não tem excesso. Então, essa é uma virtude fundamental, a coragem, a energia. Por isso aquele agir de forma inflexível e firme que eu coloquei antes, exige coragem para ser virtuoso. Depois a temperança. A temperança é o controle das sensações, o domínio sobre os prazeres materiais de todo tipo. Esse é o temperado. Não tem excesso no prazer, naquilo que a vida lhe oferece. Ele domina o prazer. Não é por ele dominado. Então a temperança dá o equilíbrio para que você possa sentir prazer sem perder o equilíbrio, sem se desequilibrar, sem ser escravo do prazer. O prazer é fundamental na vida. Deus muito sabiamente fez tudo com prazer. Há prazer em estar aqui falando para vocês, ouvindo vocês, há prazer em ouvir uma música, há prazer em tudo, mas nada de perder o controle sobre o prazer. Quando o prazer te domina, você tem dificuldade de prosseguir no bem, de realizar, porque você acaba, em nome do prazer, deixando de realizar várias outras coisas. Então a temperança é a virtude que te diz: domine você mesmo. O indivíduo temperante ou indivíduo moderado é aquele que domina a si próprio, tem controle sobre aquilo de prazer que a vida possa lhe oferecer. Então essa é uma virtude que tem que estar presente em tudo. Você não pode ser caridoso destemperado. Você tem que estar bem equilibrado. E a prudência, que é uma marca fundamental que os gregos pensaram, que é a sabedoria prática. É aquilo que eu caracterizei lá na frase, por saber fazer. A prudência é a sabedoria prática. É a virtude que me ensina como fazer, que momento fazer, como realizar. É saber fazer. Então, o indivíduo virtuoso sabe como fazer. Ele não é aquele impulsivo que tenta ajudar, que tenta fazer o bem sem conhecer, sem saber a melhor forma de fazê-lo, de enfrentá-lo, de realizar o que precisa ser feito. Então, toda virtude tem que ter saber fazer, tem que ter prudência. Então, prudência, coragem, justiça e temperança são 4 virtudes que todas as outras têm que se apoiar nelas. Eu não posso ser caridoso sem prudência, sem temperança, sem coragem, sem justiça. Eu posso ir além,
caridade não se resume a essas quatro. Essas quatro, a caridade se apoia nelas, mas a caridade vai além delas, tem mais coisa do que essas quatro. Não pode ter menos coisas do que essas quatro, ok? Então nenhuma virtude pode ter menos que essas quatro, pode ter mais, não pode ter menos. Então elas são o eixo em que as virtudes outras se apoiam, mas é claro, a caridade é mais do que justiça, é mais que coragem, é mais que prudência, é mais que temperança, mas não é menos, não pode ser menos. Agora nós vamos explorar, eu falei muito mais do ponto de vista da filosofia, agora eu vou explorar do ponto de vista de Kardec, já que o nosso papel aqui não é falar da virtude apenas do ponto de vista da filosofia, de Aristóteles, dos grandes filósofos, mas ver agora como o Espiritismo trata a questão. E eu escolhi algumas perguntas para a gente conversar sobre a virtude, segundo o Livro dos Espíritos. Então aqui está uma pergunta, a pergunta 893 de O Livro dos Espíritos, que se encontra lá no capítulo em que Kardec trata das virtudes. Essa pergunta é importante porque Kardec a formula de forma muito inteligente: qual a mais meritória de todas as virtudes? Por que ele está pedindo a mais meritória? Porque se eu disser assim, ó, esta é a que tem mais mérito, o que o homem inteligente faz? Eu vou praticar essa, porque se essa aqui está mais mérito, eu vou avançar mais rápido se eu praticar aquilo que tem mais mérito. Então veja a sabedoria. Se tem uma que dá mais mérito que as outras, para que eu vou perder tempo com as menores? Perca tempo logo com as maiores, né? Se você tem chance de ganhar na cena acumulada, você vai trocar por uma loteria, por um joguinho do bicho? Não vai fazer isso. Ou seja, você não vai trocar um tesouro maior por um tesouro menor. Então, se existir uma virtude que seja mais meritória, o que você faz? Procure adquiri-la, porque aí o seu mérito vai ser maior. Então veja que a pergunta faz todo sentido: qual a mais meritória de todas as virtudes? Virtudes existem centenas. Se vocês pegarem na internet e botar virtudes, vocês vão achar livros, textos com dezenas, centenas de nomes de virtudes. Você então vai escolher qual a mais meritória. Será que existe? Vejamos como os Espíritos responderam para Kardec. Primeiro, todas as virtudes têm seu mérito, todas são importantes. Esse é o primeiro ponto. Nenhuma deve ser desprezada, todas são importantes. E ele justifica. Por quê? Ele explica: porque todas indicam progresso na senda do bem, no caminho do bem. Se você está praticando uma virtude, significa que você está progredindo no caminho do bem. Lembra o que eu disse? Toda virtude produz bem, nem todo bem é virtude. Se você está buscando praticar uma virtude, você está progredindo no caminho do bem. Todas têm seu mérito. Aí ele vai explicar ainda que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A virtude é tão importante que mesmo quando você está lutando para dominar as suas más tendências, isso já é virtude. Já é virtude mesmo nesse esforço de vencer você mesmo. É o esforço que todos nós, espíritos imperfeitos, costumamos fazer, lutando contra o ciúme, contra a inveja, contra a mágoa, contra o egoísmo, contra o orgulho. Quando você se esforça para vencer as suas paixões, nesse esforço já há virtude. Então veja como a virtude é importante. E ele continua: a sublimidade da virtude, porém, agora ele entra na resposta da questão. Todas são importantes, mesmo o esforço para realizar o bem é importante, mas se você quer algo sublime, agora o sublime é o maior, o mais meritoso, aquilo de mais evoluído. Se você quer a sublimidade da virtude, aí vem agora o chute na nossa canela. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Sabe, ó, eu vou perdoar lá a dívida do Adolfo, na história contada, sabe? Porque, sabe,
Eu vi falar na casa espírita que se eu fizer isso, eu vou ganhar muito maior depois da morte. Estou lá no meu pensamento oculto. Aí chego com o Adolfo, com a empáfia, como se eu fosse querido. Não, pode ficar, no futuro a gente conversa. E eu estou lá, mas o meu pensamento oculto é assim: ó, Nosso Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor viu o que eu fiz com o Adolfo. Ó, não esqueça, quando eu morrer, sem pensamento oculto. É a consciência que vai dizer se você realmente sacrificou o seu interesse a benefício do próprio, sem nenhum outro interesse escondido lá dentro. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal a bem do próximo, sem pensamento oculto. Se você tem um pensamento oculto de que vai ganhar alguma coisa, de que com isso você vai se dar bem, você não entendeu ainda o que é a virtude. Aí o texto continua: a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, fazer o bem é uma coisa, ser virtuoso é algo bem diferente, embora seja também o bem. Ser virtuoso faz o bem, mas fazer o bem só não é garantia de virtude. Então a virtude exige uma disposição interior de sacrifício desinteressado. E daqui a pouco a gente vai entender melhor porque isso é tão importante. Mas vamos explorar um pouquinho, porque a gente ainda precisa ganhar mais um chute na canela, né? Então vamos ainda explorar um pouquinho. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ó, se uma pessoa tem defeito e tem vício, é fácil dizer: você é imperfeito. Se você olha para um sujeito egoísta, orgulhoso, vaidoso, agressivo, que vive chateado, aborrecido, que incomoda os outros, o que você vai dizer dele? Ele é um cara imperfeito, ok? Então, se tem defeito e se tem vício, é fácil de você dizer assim: esse sujeito é imperfeito, ok? Mas suponha que ele não tenha isso aparente. Você olha para ele, voz mansa, está sorridente, sempre falando bem de todo mundo, é cumpridor dos deveres, realiza bem o seu trabalho, todo mundo olha: nossa mãe, esse cara não deve ser um espírito imperfeito, ele deve ser um espírito mais evoluído na escala espírita. Olha como essa pergunta é importante. É a pergunta para a gente se avaliar. Ah, não, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não faço mal. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Que me denuncia. Tem alguma coisa lá que vai me denunciar. Não vamos ler não, né? Vamos ler? Hã? Tá, vamos lá. O interesse pessoal. Se você faz coisas por interesse pessoal, isso você é espírito imperfeito. Ponto. Não é que você está fazendo mal, você pode fazer por interesse pessoal ou bem. Por exemplo, você compra pão na padaria para quê? Por interesse pessoal. Ou porque você está com fome, ou porque você gosta. Você está fazendo algum mal em comprar pão na padaria? Nenhum mal, você está fazendo um bem. Um bem para você, um bem para a família que vai comer, um bem para a dona da padaria que precisa desse dinheiro para sobreviver. Não há nenhum mal no interesse pessoal. Não há nenhum mal. Entenda o raciocínio lógico. Não há nenhum mal no interesse. A dona da padaria que vende pão para você, ela está fazendo mal? Nenhum mal. Mas é o interesse dela, ela quer fazer o pão para ganhar o dinheiro que ela precisa. Nenhum problema. Só que, se é o interesse pessoal que te move sempre, você não é virtuoso. Se não é virtuoso, é espírito imperfeito. Você tem que aprender a fazer ações que não sejam movidas pelo interesse pessoal.
Claro que muitas ações de sua vida vão continuar sendo movidas pelo interesse pessoal. Você come, você bebe, você compra roupa, você vai ao médico. A maior parte do seu dia a dia são ações que dependem do interesse pessoal. Algo mal nisso? Nenhum. Mas não venha você dizer: bom, mas eu não sou mais imperfeito, eu sou o espírito bom da escala espírita. Você não entendeu o espiritismo. Porque se você é movido só pelo interesse pessoal, você não adquiriu a condição fundamental para dar o passo na escala espírita, deixar de ser espírito imperfeito e virar espírito bom da escala espírita. Como é que você vai dar esse passo? Aprendendo a agir em muitas circunstâncias com desinteresse. Porque a vida vai lhe propiciar situações em que você vai ter que botar em xeque o seu interesse pessoal. O tempo inteiro a vida nos cobra botar em xeque. É alguém que faz uma proposta escusa para enriquecimento, seu interesse pessoal está em xeque. É alguém que lhe faz uma proposta para que você vai perder alguma coisa financeiramente, monetariamente, e você, para não perder, você teria que ter uma conduta injusta. O interesse pessoal vai ser botado em xeque. Se a pessoa age sempre com interesse pessoal, o que ela vai fazer nessas circunstâncias? Bom, é o meu interesse pessoal que está em jogo. Desculpa, o meu interesse pessoal é mais forte. Eu vou fazer o que preciso para defender o meu interesse pessoal. O ser humano vira e mexe nas diversas circunstâncias da vida. Ele vai ter situações em que o seu interesse pessoal vai ser colocado em xeque. Nessas circunstâncias é que ele prova assim: o que é que te move sempre? É o interesse pessoal? Então é espírito imperfeito. Porque o interesse pessoal demonstra algo simples: o bem não mudou a minha natureza interior. Eu não me transformei interiormente. Porque quem se transforma interiormente no bem, ele faz o bem mesmo contra o interesse pessoal. Quando o indivíduo conquista esse estado de virtude, alguém pode dizer para ele assim: continua ajudando as pessoas que você vai para o inferno. Ele fala: eu vou para o inferno feliz, porque eu não vou parar de ajudar as pessoas. Ele não está preocupado com o que ele vai ganhar ou perder. Ele faz o bem pelo bem. O bem lhe faz bem, não interessa o que ele vai ganhar, o que ele vai perder. Se alguém disser: você vai preso se continuar fazendo o bem, então me prenda. Você não vai ganhar nada, tu vai perder tudo se continuar sendo justo, então que eu perca. Os valores do bem estão introjetados nele, e ele não faz cálculo: o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. O que eu vou ganhar, ele simplesmente faz, porque o bem fez parte do seu mundo. Nesse momento ele entendeu o que é virtude e ele começou a viver a virtude. Aí ele vai dar um salto evolutivo. Então veja a importância. Frequentemente ele vai usar agora uma frase linda: as qualidades morais são como um objeto de cobre, a dobradura que não resiste à pedra de toque. Explicar essa frase: a pedra de toque era uma pedra, hoje não se usa mais, porque a química avançou muito em vários processos de análise química, mas tem algumas pedras que são determinadas substâncias sólidas, que é uma pedra mesmo, que você tocava, por exemplo, num ouro que estava misturado com cobre. As pessoas costumavam tapear, faz um ouro, bota lá dentro outros metais para não fazer o ouro puro, por exemplo. Aí a pessoa encostava aquela pedra no metal, a pedra mudava de cor, indicando que ali tinha cobre. Então era uma pedra que era usada, que denunciava o que estava lá dentro escondido. Por isso que ele está falando: as qualidades morais são como um objeto de cobre, a duradura que não resiste à pedra de toque. Qual vai ser a pedra de toque? O interesse. O jeito é bonzinho. Olha que homem bom. Você olha de fora: nossa, a prece que ele faz é maravilhosa. Ele é manso, passivo, homem bom. Vamos pegar a pedra de toque, vamos encostar nele para ver qual é a pedra de toque. O interesse pessoal. Chega lá e fere o interesse dele. Você vai perder. Como eu vou perder? Aí você vai ver a garra de urso surgiu no meio daquele dedinho tão bonito que parecia não ter garra nenhuma. O interesse pessoal é a pedra de toque que denuncia as reais qualidades morais.
Quando o interesse pessoal é ferido, é que o ser se mostra. Pera aí, tá pensando o quê? Vai mexer no meu bolso? É por isso que a gente brinca, né? Todos os seres humanos têm essa brincadeira, essa piadinha, que diz que o lugar mais sensível do ser humano, onde é? O bolso. O bolso é o símbolo do interesse pessoal. Então, feriu o interesse pessoal, as qualidades morais reais e verdadeiras se mostram. Por isso a sabedoria do texto. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar o homem de bem. O mundo considera, nossa, esse é um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, claro que é um progresso, ele está fazendo bem. Ninguém está dizendo que esse cara está fazendo mal. Conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se infira a corda do interesse pessoal para que o fundo fica descoberto. Está ali bonzinho, amigo, fraterno, fala mãe, ótimo, é bom que a pessoa seja assim, boa, fraterna, que ajude, tudo bem, mas feriu a corda do interesse pessoal, as garras apareceram, é a prova de que ela ainda não se renovou interiormente. Ela avançou porque está fazendo bem, está sendo educada, mas ainda não deixou de ser espírita imperfeita. Ela precisa vencer o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, quando se apresenta, quando se coloca para todos o admiram como se fosse um fenômeno. Quando você vê alguém que não tem interesse, você fala assim, aí tem, né? Olha como a gente é malicioso, porque como a gente consegue muito bem analisar nos outros aquilo que a gente tem dentro de nós, isso a gente enxerga como beleza. Quando você vê alguém desinteressado, você fica assim, deve ter alguma coisa aí, né? Você não acredita que aquela pessoa esteja desinteressada. Por quê? Isso é tão difícil acontecer conosco que a gente acha que também é impossível acontecer com alguém. Por isso essa frase: quando o desinteresse surge na sua frente, você desconfia, porque isso é muito raro. Então veja a importância do desinteresse para a virtude. É o desinteresse que vai fazer você mudar a sua natureza interior. E Kardec vai continuar. Vamos chutar mais a nossa canela, né? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Gente, isso aqui não é absolutamente nada. Eu brinco, às vezes nós não levamos o espiritismo a sério. Se eu sou, segundo o espiritismo, uma alma imortal, esta vida na terra é transitória, curta, passageira. A vida verdadeira não é aqui. Isso aqui é simplesmente um posto de trabalho, de estudo. Ponto. Para que brigar tanto por isso aqui? Para pensar. Eu vou envelhecer, vou morrer, ou vou morrer antes de envelhecer. Pode ser que eu saia daqui e morra quando chegar na esquina. A vida é de uma imprecisão absoluta. Há pessoas que são absolutamente sãs e que morrem de repente. Há outros que estão doentes e que vai durando. E a vida é curtíssima. Nós passamos, segundo o Espiritismo, mais tempo no mundo espiritual do que aqui. A maior parte do tempo da nossa existência é fora de um corpo como esse. Nós não estamos na terra para continuar na terra, para continuar nesse corpo. E a gente é capaz de fazer atrocidades para defender um interesse material. A gente não entendeu como a gente encara o futuro. O futuro não é aqui. Aqui é uma passagem transitória
que a gente deve aproveitar para aproveitar o máximo possível de aprendizado, de crescimento espiritual, de convivência fraterna, de desenvolvimento de sentimentos de amor e de caridade, mas sabendo que o corpinho vai envelhecer, vai apodrecer, você vai embora, ponto. Ninguém vai ficar aqui. E não adianta fazer tudo que queira, pode fazer médico, ginástica, cirurgia, não vai ter uma hora. A passagem que está no bolso aí, pode abrir a carteira e tem uma passagem aí na bolsa de vocês, pode abrir. Tem uma passagem para a vida espiritual. Eu brinco sempre, só está faltando a data que está apagadinha, mas está aí. Nominal intransferível. De vez em quando eu meto a mão no bolso, pego a minha, quero dar para o inimigo, não adianta que você não transfere. É nominal e intransferível. A única coisa que está apagadinha é a data. Não paga nada, né? E de graça, já ganhamos uma passagem de graça. Se você quiser, até de primeira classe. Está aí a passagem. Por isso que quando você começa a desapegar, você descobre, gente, vai ficar tudo por aí. Eu não vou levar nada disso. E vou morrer mesmo. Todos nós, daqui a pouco, estamos indo embora. Uns mais cedo, outros mais, mas todos sem exceção. Nós tínhamos que meditar sobre a morte todos os dias. Tem gente que não gosta nem de falar nisso. Você fala a morte, para com isso, bate na boca. Quantas vezes minha mãe, que era católica, se eu falasse que eu estou falando aqui, eu estou até ouvindo ela, que já desencarnou. Ela dizia, bate na boca, meu filho, vira essa boca para lá. E eu brincava muito com ela, porque ela tinha medo de morrer, como toda católica. E eu dizia assim, eu perdi. Meu pai desencarnou muito cedo, eu tinha 9 meses, minha mãe ficou viúva muito cedo, com 30 anos de idade, nunca se casou, era apaixonada por meu pai e foi morrer aos 83. Olha, ela ficou mais de 50 anos, e eu dizia assim, quando ela não estava bem, dizia, mamãe, olha por outro lado a morte, a senhora vai poder encontrar com meu pai, se eu não gostava tanto dele, que ele fique para lá. Eu dizia, mas a senhora gostava tanto dele, que história dela? Não quero saber disso. Mas foi, né? Foi, 83 anos. Eu tive que ir ao hospital. No dia que ela morreu, eu estava lá, ela estava na UTI. Eu fui lá, orei com ela, pedindo a Deus que ela fosse em paz. E ela foi, ela foi. Como todos nós iremos. Nós tínhamos que meditar sobre a morte todos os dias, para que a gente parasse de se agarrar a algo que não nos pertence e que não somos nós. Nós não somos esse corpo, por melhor que a gente ache que ele possa ser. Nós não somos isso, nós somos um espírito imortal. Ao meditar sobre a morte, é pensar no verdadeiro significado da vida. E aí você se desapega. Nada daqui lhe pertence, você é um mero usuário. Sua casa não lhe pertence, seu corpo não lhe pertence, nada lhe pertence. Você é um usuário passageiro. Daqui a pouco não senhor, isso aí vai ficar para outro, vai embora. Aí fica, aí os filhos, os netos brigam lá, se você deixou muita coisa, aquela confusão, porque todo mundo quer brigar também por aquilo que não lhes pertence, porque eles serão também usuários daquilo que não pertence a ninguém. Nós apenas usamos esses recursos materiais que a providência divina colocou à nossa disposição, enquanto estamos aqui por 20 anos, 30, 50, 80, pode demorar, mas vai. Ninguém deixa de fazer essa viagem. Então veja a beleza, desprenda-se, seja mais leve, mais suave, olhe a vida de um outro ponto de vista, para que você possa ir se desligando naturalmente, morrendo cada dia no desapego, se desapegando de uma vida material que passa, aproveitando a oportunidade para ser útil, para trabalhar, para aprender tudo, ciência, tecnologia, arte, aperfeiçoar o sentimento, fazer amigos, conquistar corações, ampliar o seu sentimento no bem, quer dizer, aproveite ao máximo para viver a virtude, porque é isso que você vai levar, os valores que você conquistar como alma. O resto fica por aí, não lhe pertence. Mas Kardec agora entra numa outra linha para deixar claro que não adianta você dizer, eu não tenho apego material, mas Senhor, o Senhor está vendo que eu quero do lado de lá. Aqui eu não quero nada, pode ficar com tudo, faço bem, não quero saber nada na terra, mas Senhor, o Senhor está vendo.
Continuo lendo. Olha o que Kardec pergunta: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa situação lhe prejudicará o progresso? Para que ele pergunta essas coisas? Para não ter som né? A gente se desapega daqui, né, Adolfo? Esquece isso aqui. Mas, Senhor, o Senhor está vendo, né? Ó, vai chegar lá. O Espiritismo não diz que lá é a vida verdadeira, que é lá que eu passo a maior parte do meu tempo, que a vida na terra é curta, que a vida espiritual, a chamada vida na erraticidade, é muito longa. Às vezes você paga 500, 1000 anos no plano espiritual para reencarnar 30. Fica aqui 30, 40 anos, mais 500. Poxa, eu vou ficar a maior parte do tempo lá. Senhor, dá um jeitinho, né? Eu fiz o bem, né? Na terra, eu fiz tudo certinho. Ó, eu quero um negocinho melhor lá, né? Será que o interesse pessoal lá é tão grave quanto aqui? Eu vou ler a resposta. Ou a gente fica só na pergunta? Posso ler? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Com desinteresse. Ou eu aprendo a fazer o bem pelo bem, ou eu não entendi o que é ser virtude. Ou eu vou morrer miserável do mesmo jeito que vivi. Miserável, porque eu não conquistei o prazer do bem pelo bem, a alegria de fazer o bem, mesmo sem ganhar nada, nem aqui, nem lá. Não importa, Senhor, o que vai acontecer comigo, não me importa. Me importa é ser justo, é ser benevolente, é ser caridoso, é viver o bem. O bem me faz bem, já valeu a pena. Não me interessa mais nada, me interessa apenas a alegria de fazer o bem. Enquanto isso não fizer parte dos meus sentimentos, da minha boca é fácil, eu fico aqui falando 2 horas sobre isso. Não é fazer parte da boca, é fazer parte do coração. Você precisa sentir isso, ter isso lá dentro, parte de você. Enquanto você não fizer isso, você não entendeu o que é ser virtuoso, não entendeu o que é avançar na escala espírita. Aí você morre, chega do lado de lá e se descobre pobre, miserável. Como Pascal vai dizer, uma mensagem admirável do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. Que propriedade você tem que levar com você que vai provar que você é rico do lado de lá? Virtudes. Senão você será tão pobre quanto era aqui. Aí você vai se ver limitado, preso a um planeta de provas e expiações, não vai poder percorrer o universo, não vai poder encontrar-se com aquelas pessoas que avançaram muito. Você vai ainda continuar no meio de gente mesquinha, egoísta, orgulhosa, presa e arrastando na terra, porque você não conseguiu mudar o seu mundo interior. Você não saiu do ambiente em que você vivia. Mudou um pouquinho, porque agora não tem mais esse corpo. Mas as convivências, a sociedade que você vai viver é a mesma, dos egoístas, dos vaidosos, dos maledicentes, dos orgulhosos e dos interessados, que só fazem o bem pensando em ganhar alguma coisa. Enquanto você não dá esse salto, você não vai ter a companhia de uma outra sociedade, que é a sociedade dos homens virtuosos. Então você precisa dar este salto evolutivo. Mas claro, Kardec continua, mais uma, né? Para a gente ir encerrando, né? Ele diz: contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição dessa vida. Eu tenho o desejo de progredir, todo mundo deve ter. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse desejo de progredir. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Será que é o mal raciocinar que se eu praticar o bem vou ter coisa melhor? Ele diz, claro que não. Não é o mal você pensar que vai ter coisa melhor. Mas você vai ter que descobrir o que está no final. Ó,
Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Essa é a chave, a frase-chave. Eu tenho que aprender a fazer o bem pelo ardor natural do meu coração. E como é que eu faço isso? Fazendo o bem por interesse. O processo é assim: você chega na casa espírita, e eu estava com uma doença, com um problema físico, eu queria me curar, natural, o desejo de querer se curar. Aí você resolve pedir, dizer, olha, eu quero trabalhar aqui na casa espírita. Maravilha, é uma forma de você se curar. Aí você vai fazendo bem, mas a sua intenção é o quê? Ganhar a cura. Ou então você veio para a casa espírita interessado no que você vai ganhar depois da morte. Nenhum problema, nenhum mal nisso. É fazendo o bem por interesse que você vai aprendendo a fazer o bem pelo desinteresse. Então a pessoa vai atender a criança primeiro interessada. Eu vou atender as crianças, fazer sopa para os velhinhos, cuidar. Porque sabe, senhor, o senhor está vendo, né? Disseram, ela começa assim: não desanime as pessoas que estão fazendo o bem por interesse. E nem quero que vocês entendam que eu estou dizendo que você não tenha que fazer o bem por interesse. Não é isso. Você tem que fazer o bem sempre, por interesse ou não. Mas você tem que descobrir o desinteresse. Então como é que a pessoa faz? Ela começa lá ajudando as crianças, o velhinho, a casa, o necessitado, primeiro interessado em ganhar alguma coisa, que seja na outra vida ou a cura da doença aqui. Mas ela vai fazendo, a gente diz assim, vai abrindo o coração, vai ajudando uma criança, o velhinho, abrindo o seu coração para sentir o prazer do bem. E ela começa a fazer por entender, daqui a pouco está ficando gostoso o bem. Ela está sentindo um prazer de ver o outro feliz. Ela está se envolvendo com aquilo e sentindo uma alegria diferente de quem faz o bem. Ela vai aprendendo a amar aquela criança, a amar aquele velhinho. Daqui a pouco ela está fazendo uma alegria. Ela esqueceu da doença, esqueceu se ela vai ganhar ou perder qualquer coisa. Agora ela se concentra apenas no bem. Aí você diz para ela, mas você já se curou, não precisa ir mais lá. Se algum parente dela disser, ela fala, não, eu não quero saber de nada, eu não largo aquilo lá de jeito nenhum, porque ali eu me alimento, é ali que eu me sinto bem. Ela descobriu o que é fazer o bem por ardor natural do coração. Ela aprendeu a ser virtuosa. Naturalmente, mas ela começou por que caminho? Pelo caminho do interesse. Então nunca desanime alguém que veio por interesse. Estimula para que a pessoa continue praticando bem. Estimule para que ela abra o coração dela, aprenda a gostar dessas crianças, desses velhinhos, dessa atividade. Daqui a pouco ela se envolveu tanto com tudo que ela faz, é uma alegria tão grande que começa a brotar dentro dela que ela não troca aquilo por nada. E ela começou a aprender o verdadeiro valor do bem. O verdadeiro valor do bem não é quem recebe, é quem faz. O verdadeiro valor do bem é a alegria que ele proporciona quando a gente aprende a fazê-lo por ardor natural do coração. E para encerrar, eu costumo dizer assim, a primeira coisa, não faça o mal. Fazer o mal, gente, é a pior coisa do mundo. Porque o Espiritismo ensina um negócio extraordinário. Quem faz o mal vai ter que espiá-lo e reparar. Não há exceção. Ah, mas o sujeito lá só faz o mal, só se dá bem na vida. Espere, se não for nessa, vai ver a outra. Nenhum mal deixa de ser cobrado. Ele vai ter que responder por este mal, nessa existência ou na outra. Então fazer o mal é a pior escolha possível, porque você vai ter que espiar, vai ter que pagar a conta. Então eu digo, fuja do mal. Bom, você pode melhorar um pouquinho, né? Vamos melhorar um pouquinho? Então não vou fazer o mal. Mas tem gente que não faz o mal, também não faz o bem, né? Ela vai fugindo dos compromissos. Não, eu não faço mal com ninguém, mas ela vive só fugindo. Alguém começa a falar de tal coisa, ela finge que não escuta para não se comprometer. Ela não quer se envolver com nada. Ela não quer se envolver com um problema alheio, no sentido de ajudar. Ela não quer se envolver com a sociedade. Ela quer... Ela não faço mal para ninguém, sou honesta, sou correta, mas...